O tema da palavra dessa noite para você anotar Allora, il titolo di questa parola di stasera, di questo messaggio di stasera, perché voi lo scrivete. em quem eu confio. In chi io confido. Esse quem entre aspas. E agora? Aspone. Ah, Questo virgola, è, sì, sì, ok, sì. virgolette. Então, em quem, entre virgolette, In chi e tra le virgolette, eu confio. in chi io credo. Bom, eu acho que você também gosta, além de comer, Io penso che anche a voi piace mangiare, de um bom filme, di un buon film, uma série. una serie. E você sabe que para existir um bom filme tem que ter um bom roteiro. Voi sapete che perché si assista a un buon film deve avere un buon contenuto. Sim, e um bom roteiro de um filme, ele prevê três coisas. E per avere un buon contenuto in un film c'è bisogno di tre cose. Ele prevê o quem, Chi, que é o protagonista che è da il história, protagonista della storia, ou os quens, né, os protagonistas. o chi magari possono essere i protagonisti. Existe também o onde Esiste anche il dove e também existe o como. e esiste anche il come. E daí uma trama, uma história, ela vai sendo desenrolada assim. E dà una trama alla storia che poi va avanti così. Agora o problema é que quando nós somos chamados por Deus Il problema è che quando noi siamo chiamati da Dio para nós vivermos algo que Ele nos desafia, per vivere qualcosa per cui Lui ci porta davanti a delle sfide, que eu posso dizer que é o nosso filme, posso dire che è il nostro film, a nossa história, la nostra storia, porque você está vivendo o teu filme. perché tu stai vivendo il tuo film. Eu sou personagem do filme de vocês. Io sono il personaggio del vostro film. Espero que seja tratado com carinho nesse roteiro. Spero né? che voi mi trattiate anche bene, mi raccomando. Mas cada um de nós está fazendo parte do filme de cada um de vocês. Ma ognuno di noi sta facendo parte di un film di ognuno di noi. E esse nosso roteiro, ele é em Deus pela fé. Un roteiro è? Pela fé. Roteiro? Roteiro é quello che tu Ah, dici. sì, la storia del film Sì. è proprio Deus. Sim, Dio. porque muitas vezes nós não temos no nosso filme E perché proprio molte volte noi non abbiamo un nostro proprio film. o onde Dove? e nem o como. E neanche il come. O filme ele está baseado mais ou menos só no quem. Il film molte volte è basato solo su chi. Quem nos chamou, Chi ci ha chiamato, quem nós somos chi noi siamo e quem nós nos tornaremos. e in che cosa noi ci trasformeremo. Então a palavra de Deus, o evangelho principalmente, E quindi la parola di Dio, il Vangelo principalmente, é para nos ensinar este quem. è per noi insegnare questo chi, è per insegnarci questo chi. Quem é o nosso Deus? Chi è il nostro Dio? Quem nós somos Chi noi siamo como seus filhos, come suoi figli herdeiros. in Dio? Também é aquele quem que fala sobre o propósito nosso. E su quel chi che parla del nostro proposito, il proposito che noi abbiamo. Esse propósito também como um protagonista. E questo proposito è proprio il protagonista. Então, o propósito da nossa vida E quindi il proposito della nostra vita não é um porquê non è un perché e nem é um como. e neanche un come, E também não é um aonde. non è neanche un dove. O propósito da nossa vida Lo scopo- é um quem. Lo scopo della nostra vita è chi. Amém? Amen? Já já você vai entender esse filme. Adesso voi già cominciate a capire questo film. É que eu não vou ficar dando spoiler. Fai spoiler? Spoiler. Sì, spoiler anche in italiano. Porque a gente vai entendendo sobre a coisa, sobre quem nos chamou, Perché noi capiamo su chi ci ha chiamato para ele fazer de nós aquele quem ele planejou. per fare di noi le persone che lui ha programmato. Agora pense em algumas histórias. A primeira é a história de Abraão. Allora pensa in una storia, la prima storia di Abramo. Na história, no filme de Abraão, também não existia um onde. Nella storia di Abramo anche lì non esisteva un dove, Não existia um lugar para ele ir. non c'era un posto dove lui potesse andare, Não existia também um como. non esisteva neanche un come. Deus não apresentou o roteiro para ele sobre como ele chegaria naquele lugar e seria aquela pessoa. Lui non ha tirato fuori
Un roteiro. Um roteiro. Un roteiro? Che è un roteiro? Um roteiro. Eh? Come? Script. Ah, la trama. La trama, Ok, la la trama. trama. Sì. La trama non gli ha La detto trama. come lui sarebbe andato, dove sarebbe Sì, andato, dove sarebbe finito. Sì. Andiamo di começo? No, va bene, va sì, bene. va bene. Não existia a trama quando Abraão ele enxergou o que Deus prometeu para ele. Non c'era una trama dove, quando Dio ha chiamato Abramo per dove lui dovesse andare. Quando Deus chama Abraão para ele sair da sua terra, Quando Dio chiama Abramo per uscire dalla sua terra, só existia a palavra de Deus. solo esisteva la parola di Dio, Existia a sua promessa esisteva la sua promessa e o compromisso de Deus para com Abraão. e il compromesso che Dio aveva con Abramo. Foi assim também que Jesus fez com seus discípulos. Ed è stata la stessa cosa che Gesù ha fatto con i discepoli, Quando ele chamava os seus seguidores. quando lui chiamava i suoi seguaci. Muitas vezes não existia um como, Molte volte non esisteva un come, não existia um onde, non esisteva un dove, às vezes não existia nenhum porquê. non esisteva a volte neanche un perché. Só existia o quem chamava as pessoas. Solo esisteva chi chiamava le persone. E junto com aquele que chamava as pessoas, que era esse quem, E insieme a colui che chiamava queste persone, che era questo chi, existia a palavra deste quem, esisteva la parola di questo chi, a sua promessa la sua promessa e o seu compromisso. e il suo compromesso. Amém? Amen? Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, Apri la tua Bibbia con me in Matteo capitolo 14, a partir do versículo 22. partendo dal versetto 22. A gente vai acompanhar uma história que fala então sobre tudo isso que eu estou trazendo. E noi leggeremo di una storia di cui io ho già iniziato a parlare. Amém. Então acompanhe o Alessandro, ele vai ler em italiano. E quindi adesso Alessandro leggerà in italiano. Subito dopo, ci siamo? Sì. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono, ma subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso sulla barca, camminò sull'acqua e andò. Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Amém. Esse é um texto que eu acredito que você pelo menos já ouviu falar uma vez. Io credo che questo testo l'abbiate sentito almeno una volta nella vostra vita. É um texto onde Jesus ele chama os seus discípulos por uma experiência que seria decisiva para cada um deles. È un testo in cui Gesù sta chiamando i suoi discepoli per avere un'esperienza che è stata decisiva per la loro vita. Jesus chama os seus discípulos para eles se moverem de um lugar a outro. Gesù chiama i suoi discepoli per muoversi da un posto a un altro posto. E muitas vezes esse é o maior segredo do evangelho. E molte volte questo è il maggior segreto del Vangelo, É nós sermos por Jesus movimentados. è essere proprio mossi da Gesù. Saímos de um lugar e alcançarmos um outro lugar que ele tem para Usciamo da un nós. posto, andiamo via da un posto per raggiungere un altro posto. Isso muitas vezes é uma mudança do nosso entendimento sobre as coisas. E questo molte volte è un mutamento, un cambiamento perché noi capiamo le cose. Porque
possivelmente é o mais importante que Jesus quer fazer conosco nas nossas experiências. Perché questa è la cosa più importante molte volte che Gesù vuole fare nella nostra esperienza. Mudar o nosso entendimento sobre as coisas, Cambiare il nostro intendimento sulle cose, sobre a vida, sobre a nossa vida, sulla vita, sulla nostra vita, sobre a nossa história, sobre o nosso real significado e propósito. sulla nostra storia, su qual è il nostro veramente il vero scopo, il nostro proposito. Muitas vezes movidos pelo Espírito Santo a nós alcançarmos um lugar que sem ele seria impossível. Allora molte volte siamo chiamati a lasciare un posto tramite lo Spirito Santo che senza di Lui, per andare in un altro posto e raggiungerlo, che senza lo Spirito Santo non saremmo mai riusciti a raggiungere. Aqui existia um mar que eles precisavam passar por ele E dentro de um barco. qui vediamo che c'è un mare attraverso il quale loro sarebbero dovuti passare. E para nós, da mesma forma, às vezes nós precisamos atravessar alguns mares. E per noi è la stessa cosa, a volte siamo obbligati, dobbiamo passare attraverso alcuni mari Para a gente conhecer de verdade o real propósito que ele tem para nós. per capire veramente qual è il nostro vero scopo, il nostro E as proposito, coisas il que ele quer proposito che fazer Lui ha. conosco. Ed è questo che anche Lui vuole fare con O noi. texto ele começa de uma forma interessante, não sei se você já percebeu. E il testo inizia con qualcosa di veramente interessante, non so se voi l'avete già percepito, capito. Começa Jesus dizendo assim: Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. E il testo inizia così, dove Gesù insiste perché loro salgano sulla barca E que eles fossem adiante. e che loro andassero avanti. Jesus ele insiste para os seus discípulos para eles passarem por aquela experiência. E allora Gesù proprio insiste perché i discepoli passassero per E eu quell'esperienza. penso que você não vai encontrar essa expressão em nenhuma outra experiência que os discípulos tiveram. Io penso che voi non troverete nessuna di questa espressione, di questa cosa, come l'esperienza che hanno avuto i discepoli. Porque eu entendo que algumas experiências que Deus nos leva a passarmos, Perché io credo che alcune esperienze que o Senhor nos leva a passar, che Dio ci chiama, in cui Dio ci chiama a passare, elas são tão importantes para nós. sono molto importanti per noi. Somente elas nos levarão a chegar a um lugar que a gente não conseguiria. Solo queste esperienze ci porteranno a raggiungere il posto che noi non saremo mai in grado di raggiungere. E de alguma forma, com muito amor, é claro, ele insiste. E di una forma molto carina ma insistente lui ci invita a farlo. Você já percebeu que parece que algumas vezes Jesus está insistindo com você? Ti è mai apparso, hai mai sentito che Dio, Gesù, che insiste con te a spingerti a fare una determinata cosa Para que você passe por algumas situações. perché tu passi attraverso quella situazione? Agora, esse insistir de Jesus nunca é um insistir, vai lá, meu filho. Questo insistere di Gesù non è mai forzato, dice dai muoviti, vai. Se fosse nós, eu acho que a gente falaria assim algumas vezes, Se né? fossimo noi avremmo fatto così tra di Meu noi. filho, entra nesse barco, pelo amor de Deus. Per favore vai su questa barca, Mas esse insistir de Jesus é um jeito tão amoroso Ma l'insistere di Gesù è un insistere così di grazia, di amore. que de alguma forma que ele leva todos eles para dentro desse È barco. così amoroso che riesce a prendere tutti e metterli sulla barca. Agora também é interessante que quando Jesus coloca todo mundo no barco, ele sai fora. Ma la cosa interessante è che quando lui mette tutti sulla barca, lui esce. Mas ele sai para orar. Ma lui va sul monte e va a pregare. O importante é nós entendermos esse roteiro desse filme. Allora, Trama. allora è importante capire la trama di questo film. Quando ele está nos chamando a nós fazermos algo que a gente já sabe que vai ser difícil, Quando lui ci chiama a fare un qualcosa che noi sappiamo già dall'inizio che sarà difficile, ele mesmo está intercedendo por nós. lui già sta intercedendo per noi. Porque o texto diz que ele sai para orar. Perché il testo dice che lui va sul monte a pregare. Ele está tratando daquela situação em oração. Lui sta trattando quella situazione in preghiera. Ele chamou os discípulos, mas ele está cuidando de cada detalhe dessa situação. È lui che ha chiamato i discepoli, ma è lui che si sta prendendo cura di tutti i dettagli della situazione. E é importante que você vá deixando o Espírito Santo falar com você nessa Ed è noite. importante che voi lasciate che lo Spirito Santo vi parli questa sera, Mexer com você nas coisas que ele quer fazer. far in modo che lui faccia qualcosa con voi questa sera. Porque se ele te chama, Perché se lui ti chiama,
Ele cuida. Lui ti cura, Ele trata. Lui tratta, Ele te leva Lui ti porta para o lugar que Ele tem. per il posto che Lui ha scelto. E a fé, na verdade, é isso. E la fede in verità è questo, É eu ter a confiança naquele quem me levou. è avere proprio il credere proprio Naquele quem, in chi ti ha chiamato, naquele que me chamou, naquele que me levou. in chi mi ha portato. Não fé nas possibilidades. Non fede nelle possibilità. Porque a fé nunca poderia ser no como nem no onde. La fede non è in come, nel come e nel dove. Porque essas coisas, momentaneamente, às vezes, garantiam alguma coisa para nós. Perché a volte Garantiriam. queste ci garantiscono qualcosa per noi. Mas quando nós falamos do quem apenas, Ma quando noi parliamo solo del chi, nós estamos entendendo algo que para nós precisa ser o mais importante nas nossas experiências. noi stiamo capendo che è qualcosa di importante, veramente importante nella nostra esperienza. Que a nossa fé não estão nas coisas, no como, não porquê, Se- nem o onde. Se la nostra fede non è nel come, nel perché, nel dove, A nossa fé é nele que nos chamou. e la nostra fede è in chi noi ci ha chiamato, Em quem nos chamou. in chi ci ha Em chiamato, quem nos sustentará. in chi ci sostenterà, Em quem estará trazendo a direção para a nossa in vida. chi ci darà la direzione nella nostra vita. Agora, quando nós olhamos para as coisas, Allora, quando noi guardiamo con i nostri occhi alle cose, quando nós tiramos os nossos olhos do quem nos chamou, quando noi togliamo i nostri occhi da chi ci ha chiamato, assim como nessa experiência que aconteceu com Pedro, così come nell'esperienza che Pietro ha avuto, as coisas começam a não mais funcionar bem. le cose cominciano a non funzionare. Quando eu olho para aquilo que é aparente, Quando io guardo quello che è apparenza, que seriam essas coisas que a gente entende de como e onde e porquê, che sono appunto queste cose, sono il come, il dove, il perché, le circostanze, facilmente eu me confundiria. io facilmente mi confonderò. Quando eu olho para a noite escura, eu me confundo. Quando io guardo alla notte scura, io mi confondo. Quando eu olho para o vento contrário, eu me confundo. Quando io guardo al vento contrario, io mi confondo. Quando eu olho para as ondas batendo no barco, eu me confundo. Quando io vedo le onde che sbattono contro la barca, io mi confondo. Mas quando eu tenho os meus olhos naquele quem me chamou, Ma quando io ho gli occhi su chi mi ha chiamato, não existe mais possibilidade de confusão. non esiste mai possibilità di confusione. Quando nós entendemos que o nosso chamado é olharmos e continuarmos olhando para Ele, Quando intendiamo che la nostra chiamata è guardare, continuare a guardare in chi ci ha chiamato, in Lui, dificilmente os nossos sentimentos nos trairão de novo. difficilmente Dificilmente os nossos sentimentos nos trairão. Outra volta. Ah, sì, ok. Difficilmente i nostri sentimenti ci fanno ritornare indietro. Amém? Amen. Bom, o texto, essa história, essa experiência dos discípulos, Il testo, questa storia, l'esperienza con i discepoli, essa noite que eles estavam vivendo no barco, questa notte che loro stavano vivendo sulla barca, o texto diz que ela não estava nada fácil. il testo dice che non c'era nulla di semplice. E no ápice desse filme, desse roteiro, In cima a questa trama, sim, penso que no penúltimo capítulo da série, nel penultimo capitolo della serie, aparece um fantasma. arriva un fantasma, quasi Già verso no- la fine. Já não tinha problema suficiente, aparece um fantasma. Già non c'erano pochi problemi, pure un fantasma ci voleva. O fantasma, na segunda definição que eu busquei aqui, que é da enciclopédia bíblica, Il fantasma, nella seconda definizione che io ho trovato nell'enciclopedia biblica, sim, é suposta aparição de um defunto. supposta apparizione di un defunto, Porque fantasma, para aquele que enxerga, perché il fantasma, per chi lo vede, fala de coisas que já existiram, parla di cose che già sono esistite, que já viveram, che hanno già vissuto, mas que agora não são mais reais, ma che ormai non ci sono più, non sono più reali, que elas não existem mais. che non esistono più. No lugar de enxergar Jesus, eles enxergam fantasmas. Al posto di trovare Gesù, loro si trovano davanti a un fantasma.
No momento ali decisivo dessa história deles, eles não conseguem enxergar Jesus. Ma nel momento decisivo i discepoli non riescono a trovare Gesù, trovano il fantasma. E eles enxergam fantasmas ao invés de Jesus. Quais são os seus fantasmas hoje? Allora, quali sono i tuoi fantasmi oggi? Porque se você também está vivendo uma história com Jesus, Perché se anche tu stai vivendo una storia con Gesù, é muito provável que esse roteiro ele de alguma forma se repita. allora è possibile che nella tua vita la trama, la trama possa ripetersi nella tua vita se tu non trovi Gesù. Pode existir um barco, Può esserci una barca, pode existir um chamado dele para você se mover do seu può lugar. esserci una chiamata perché tu ti muova da un posto, Pode existir uma intenção dele em te levar para esse outro lugar. c'è una intenzione da parte sua per portarti in un altro posto, Pode existir um vento contrário batendo. può esserci un vento contrario nella tua vita che batte contro di te, Pode existir essas ondas também se levantando. possono anche esistere queste onde che si stanno innalzando contro di te. E nesse momento de maior apavoro, E in questo momento di maggior subuglio, tomado pelo medo, presi dalla paura, você da mesma forma pode não identificar Jesus em tudo anche isso. tu magari puoi non trovare, non identificare Gesù in tutto questo. Nos piores momentos nossos, a gente corre o risco de não enxergar Jesus naquela cena. E nei peggiori momenti della nostra vita noi possiamo correre il rischio di non riuscire a trovare Gesù. E nós estamos falando dos discípulos que andavam perto de Jesus, E noi siamo come i discepoli che stavano andando vicini a Gesù, que insieme a Gesù, conheciam a sua voz, e conoscevano la sua voce, e eles o confundiram com fantasmas. e loro invece l'hanno confuso con un fantasma, non l'hanno riconosciuto. Existe a possibilidade de você enxergar fantasmas? E c'è la possibilità che anche voi potete trovarvi davanti a dei fantasmi. Eu acho que é muito comum isso acontecer com a E gente. penso che sia molto comune che questo accada con noi. Eu penso que isso pode estar acontecendo agora com você. E io penso che questo possa anche stia succedendo anche adesso, in questo momento della vostra vita con voi. Ao invés de você estar enxergando Jesus nas situações difíceis, E invece in queste situazioni difficili in cui ti stai trovando, invece di trovare Gesù, você pode estar tomado pelo medo tu puoi anche può essere che tu sia preso dalla paura. e enxergando coisas que na verdade te assustam. E invece raggiungendo cose, affrontando cose che invece ti spaventano. Coisas que você teme. Qualcosa di cui voi avete paura, che temete. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre fantasma, Lascia che io ti spieghi qualcosa sopra il fantasma. para ver se sobra alguém aqui que não precise vencê-los. Per sapere se c'è qui qualcuno che non ha bisogno di vincerlo. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, para quem não conhece, Io parlerò adesso di una mia esperienza personale per chi non la conosce, para tentar mostrar para vocês alguns dos meus fantasmas. per tentare di farvi vedere alcuni dei miei fantasmi. Eu tive sempre a minha questão financeira sobre o meu controle. Io avevo sempre avuto sotto il mio controllo la mia situazione finanziaria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Io ho cominciato a lavorare molto presto, comecei a trabalhar em vários locais io ho cominciato a lavorare in vari locali e com 17 anos eu já tinha uma empresa. e a 17 anni avevo già una mia impresa. E essa empresa, ela depois de algum tempo caminhando, ela prosperou. E dopo alcuni anni, dopo un po' di tempo, questa impresa ha prosperato. E foi nesse momento que eu conheci a minha digníssima esposa. Ed è in questo momento che io ho conosciuto la mia bellissima sposa. Sim. Eu me casei Io mi sono sposato e eu tinha toda a condição voltada para mim. ed era tutto a mio favore, no? Avevo tutte le condizioni a mio favore per sposarmi, per mandare avanti la mia vita. O meu sustento, ele vinha da minha força, do meu braço, Tutto il mio sostentamento veniva dalle mie braccia, dalla mia forza, dal mio lavoro, das conquistas que eu havia já aprendido desde tão pequeno. da tutte quelle conquiste che io avevo già ricevuto e imparato da quando ero più piccolo. Depois de algum tempo, nós vendemos aquele restaurante E dopo un po' di tempo noi abbiamo venduto quel ristorante. e eu comecei a trabalhar na área que eu me formei, E io ho cominciato a lavorare nell'area in cui ho studiato, que é uma área voltada para propaganda, para publicidade. che è un'area di pubblicità, pubblicità. Così. Sì. E ali eu Publicidade. também conquistei o meu espaço. E lì anche lì ho conquistato il mio spazio.
Ali eu fui prosperando na minha profissão, e anche lì ho cominciato a prosperare, le cose andavano bene nella mia professione, fui sendo razoavelmente reconhecido naquele mi lugar, hanno onorato, mi hanno riconosciuto proprio per quel posto, per come svolgevo il mio lavoro, na cidade que nós morávamos, nella città dove noi abitavamo, e eu tinha tudo sobre o meu controle. e io avevo tutto sotto il mio controllo. E é claro que no auge, né, desse controle, E quindi è chiaro che nell'alto di tutto questo controllo, Deus ele nos chama para vivermos de tempo integral no ministério. è proprio lì che Dio ci chiama a vivere integralmente nel ministero. E ali um fantasma se levantou, E lì è arrivato il fantasma, porque eu não sabia viver de uma outra forma, a não ser pelo meu sustento. perché io non sapevo vivere di altra forma che con la forza delle mie mani, della mia braccia, della mia mente. Porque para mim era muito fácil, era só trabalhar e você ter aquilo que você necessitaria. Perché per me era molto facile, io lavoravo e avevo i soldi per il sostegno della mia famiglia. E quando o Senhor me chama para viver do ministério de tempo integral, E quando Dio mi chiama proprio a vivere per il ministero a tempo integrale, quando Ele me coloca nesse barco pela primeira vez, e quando Dio mi mette su questa barca per la prima volta, eu entendi que o viver pela fé ele seria inevitável. e io ho capito che il momento di vivere per la fede era inevitabile. Eu estava ouvindo um chamado daquele que era o meu quem. E io stavo sentendo la chiamata da colui che era il mio chi. Eu não tinha ali nessa história as coisas já mostradas para mim de futuro, de como, de onde. Io non avevo in quel momento tutte le cose mostrate nel mio futuro, il come, il dove, tutte quelle cose materiali che mi servivano. Eu entendo que existia sobre mim, sobre a nossa vida, como esse barco, como uma plataforma, Io credevo che c'era appunto sulla mia vita questa piattaforma, questa barca. um lugar que havia sido trazido por Ele, é claro, Era un posto che ovviamente lui mi aveva portato, mas que eu ouvi claramente, que nós como famílias ouvimos claramente que era hora de sair daquele barco. ma abbiamo chiaramente sentito da parte di Dio, noi come famiglia, come coppia, che era Dio a chiamarci ad andare via da quel posto. Bom, como sempre acontece, as coisas Deus vai cuidando E come sempre succede, Dio si prende cura di queste cose e a gente, na verdade, passou por aquela situação que Deus queria que a gente passasse. e quindi noi siamo passati attraverso quella situazione che Dio voleva che noi passassimo, E andando com Jesus, mais uma vez, construindo as nossas seguranças nele. e andando ancora una volta sempre di più con Gesù e cercando di costruire le cose in Lui, con Lui. Depois de uns anos, ele nos chama para uma outra decisão. E allora dopo alcuni anni, dopo alcuni anni lui ci chiama ad un'altra sua decisione. Mais uma vez, ele nos envia para um outro lugar. Ancora una volta lui ci prende e ci invita ad andare in un altro posto. Era mais uma vez a experiência de sair de um barco e ser levado para Era uma ancora un'altra volta una nuova um outro esperienza lugar. di uscire da una barca per andare in un altro posto. E assim foi caminhando a nossa vida. E così è stato il cammino della nostra vita fino ad oggi. E cada um desses momentos, eu não posso dizer que esses fantasmas, mais uma vez, eles se levantavam. Io non posso dire che ogni volta questi fantasmi si alzavano. As nossas inseguranças, as minhas inseguranças. La mia insicurezza, la nostra insicurezza. Porque é assim que acontece com a gente. E perché è così che succede con noi. Quando nós somos confrontados em situações difíceis e que a gente não conhece, Quando noi siamo affrontati da alcune situazioni difficili che non conosciamo, é inevitável que os nossos fantasmas eles apareçam è novamente. inevitabile che i nostri fantasmi ritornino. E a gente precisa lidar com ele mais uma vez. E Ou com noi eles. dobbiamo trattare proprio con loro, con lui o con loro. E hoje, aqui, vivendo essa experiência maravilhosa na Itália, há um ano, E oggi è un anno che noi stiamo vivendo questa esperienza meravigliosa. a gente tinha uma tabuinha que a gente se agarrava. A gente tinha um piccolo pezzo di legno. Ah, ok. Allora, prima noi quando siamo arrivati qua avevamo un piccolo pezzo di legno E que o Senhor ele nos pediu também. che il Signore pure ci ha chiesto. Era a única tabuinha que a gente tinha pra gente não afundar. Era l'unica cosa che noi avevamo e Dio ce l'ha chiesta.
A gente passou há pouco tempo agora, poucos dias atrás, a não ter mais a ajuda financeira que a gente tinha. E fino a poco tempo fa noi siamo passati attraverso un momento in cui non avevamo più quell'aiuto finanziario che avevamo. E esse é um momento típico de fantasma aparecer. E questo è un momento tipico di fantasma che appare. E eu não sei se você se identifica com essa minha história muito resumida, é verdade, né? Non so se anche voi vi identificate in una storia tipo la mia, Porque algumas coisas muito difíceis que a gente entende que Jesus está insistindo para a gente passar, perché ci sono alcune cose veramente che noi capiamo in cui Gesù proprio insiste che noi passiamo. eu creio que isso está acontecendo com muitos de nós aqui. E io penso che anche in molti di noi sta succedendo che proprio Gesù stia insistendo a farci andare in É un mais determinato posto. fácil a gente enxergar essas coisas que sempre nos assustaram do que a gente vê Jesus nessas coisas. Potete ripetere? É mais fácil a gente enxergar esses fantasmas, essas coisas que nos assustaram, Ok, è do que a molto, gente enxergar Jesus. sì, è molto più facile raggiungere queste difficoltà, questi fantasmi molte volte che raggiungere Gesù. Nesses momentos, pode parecer que não para nós como discípulos. In questo momento noi sembriamo noi come i discepoli, Mas são os momentos mais difíceis de nós enxergarmos Jesus. ma sono i momenti molto più difficili in cui noi facciamo fatica a raggiungere Gesù. E com toda essa situação, enfrentando de novo esses fantasmas, E tutta questa situazione dove noi ci troviamo ad affrontare questi fantasmi, para ajudar com toda a nossa dinâmica familiar, financeira, per aiutarci in tutta questa dinamica di famiglia e finanza, essa semana eu arrumei um trabalho. Aleluia. questa settimana io ho trovato un lavoro. Amém, aleluia. Eu arrumei um trabalho de meio período. Ho trovato un lavoro a mezza giornata. E é interessante que é o lugar onde as coisas iniciaram na nossa vida, é num restaurante. Ed è proprio interessante che è proprio in un ristorante dove io ho iniziato la mia carriera. Agora, com todas essas experiências que eu já tive, que a gente já teve, Allora, con tutta questa esperienza che noi avevamo, che io avevo, de entrar no barco, sair do barco, entrar no barco, sair do barco. allora Dio ci chiama a salire dalla barca, scendere dalla barca, salire sulla barca, scendere dalla barca. E uma vez que nós experimentamos a presença de Jesus e a sua fidelidade, E una volta che noi abbiamo proprio avuto l'esperienza di avere la presenza di Dio e la sua fedeltà, a gente passa a ter em nós desenvolvida uma fé um pouco mais resiliente. allora noi ci troviamo ad avere una fede molto più esile, molto più debole. Mas os fantasmas, eles insistem em aparecer. Ma i fantasmi insistono ad apparire nella nostra E eu não vita. quero dizer que os fantasmas, eles são o problema do teu filme. Io non voglio dire che i fantasmi sono i problemi del tuo film. O problema é quando você deixa esses fantasmas te assustarem. Allora, il problema è quando tu lasci che i fantasmi ti spaventino, Porque Jesus, na verdade, é quem está ali por trás dessa situação. perché nella verità è Gesù che sta dietro a questa situazione. Então eu falo para vocês, essa situação tem me assustado? E intanto io vi voglio dire, questa situazione mi ha spaventato? Não, No, porque eu conheço quem me chamou. perché io conosco chi mi ha chiamato. Eu sei que não é um fantasma. Io so che non è un fantasma, Eu sei que isso não tem nenhuma possibilidade de fazer algo contra mim ou contra nós. io so che questo non ha neanche il potere di fare qualcosa contro di me o contro di loro, contro tutti noi. Eu consigo enxergar em meio a essas situações, essas dificuldades. Io riesco a gestire questa situazione, queste difficoltà. Jesus. Gesù À nossa Gesù. frente. Gesù è là davanti e combatte per noi. Algo que mais uma vez Ele quer fazer nas nossas vidas. È qualcosa che di più ancora una volta lui vuole fare nella nostra vita. E Jesus presente nesse lugar sobrenatural, E Gesù presente in questo posto soprannaturalmente nos chamando mais uma vez para ter uma experiência de fé com ci Ele. sta chiamando soprannaturalmente per fare una nuova esperienza di fede. Porque o importante nas nossas vidas, no final da conta,
perché l'importante nella nostra vita è il finale, la fine dei conti, no final do nosso filme, è la fine del nostro film, no final da nossa história. la fine della nostra storia. É se nós realmente conhecemos quem nos chama. E se noi realmente conosciamo chi ci ha chiamato. Porque uma vez que a gente tem a nossa fé firme em quem? Em Jesus. Perché una volta che noi abbiamo la nostra fede ferma in chi lui ci ha chiamato, in chi ci ha Todas chiamato, essas coisas que vão aparecer na nossa vida. tutte queste cose che ci vogliono, arrivano nella nostra vita, Que para quem assiste é por emoção. che per chi guarda è solo emozione, Mas que para nós é um po' difficile. per noi invece è un po' difficile. Todas essas coisas, elas nos levam ao encontro mais próximo ainda de Jesus. Ci portano a un incontro più ravvicinato con Gesù. O importante é nós conhecermos muito bem quem está nos Ma chamando. l'importante è conoscere chi veramente ci ha chiamato. Porque se Ele está te chamando, Perché se lui ti sta chiamando, Ele vai cuidar de todas as lui coisas. si prenderà cura di tutte le cose, di ogni cosa. Haja o que houver. Agi? Haja o que houver. Agi, ok. Exista. C'è, c'è quello che io vedo. Se. Sì. É. Ok. Succeda quel che succeda. Ok. É. Non conhecia questa gíria? No. Sim. Haja o que houver. Agi che vai. Ok. Succeda quel che succeda. Eu vou continuar crendo nele. Io continuerò a credere in chi mi ha chiamato. E todas as coisas, elas irão contribuir para um bem específico. E allora tutte le cose contribuiranno per un bene specifico, Um bem proveitoso na minha vida. un bene che è proficuo per la mia vita. Agora, isso tudo faz parte de um acerto. E tutto questo fa parte di un proposito. É um acerto entre pessoas. È un asserto? D'accordo. È di un accordo, sì, ad un accordo tra persone Que se conhecem e têm confiança um no outro. che si conoscono e hanno confidenza. E essas situações que estão se levantando sobre a sua vida, E queste situazioni che si stanno innalzando sulla tua vita elas estão neste lugar, nesse posto, sono in questo posto, verificando a tua confiança nele. che stanno cercando di verificare la tua fede in Lui. Se você realmente conhece ele a ponto de descansar nessa hora. Se tu veramente lo conosci a tal punto da riposarti nonostante le circostanze. Porque em vários momentos eu posso ter sim dúvidas se eu posso andar sobre as águas. E io a volte mi posso trovare proprio con dei dubbi per capire se io posso andare sulle acque. Mas quando nós o conhecemos, Ma quando noi lo conosciamo, quando nós conhecemos aquele quem nos chamou, ma quando noi conosciamo chi ci ha chiamato, se ele nos chama para fazer algo, ma se lui ci chiama per fare qualcosa, por mais difícil que seja para nós, difficile che sia per noi, se Jesus me chamou, se Gesù mi ha chiamato, se ele disse vem, se lui ci ha detto vieni, eu vou. io vado. Amém? Amen. Ainda que todas essas coisas assustadoras apareçam, Anche se tutte le cose più spaventevoli stanno apparendo, eu creio que ele está por trás de tudo isso. io credo che lui sta dietro tutto questo. Eu vou aprender a encontrar ele em meio a essas E io situações. imparerò sempre a incontrare lui nel mezzo di queste situazioni. Amém? Amen. Eu queria te desafiar nessa hora você abrir os teus olhos espirituais. Allora io voglio proprio sfidarti ad aprire i tuoi occhi spirituali. Fecha agora os teus olhos naturais. Allora chiudi i tuoi occhi naturali E identifica agora nesse cenário espiritual que você está. Allora identificati in questo scenario spirituale in cui tu sei, De uma forma muito franca entre você e o Senhor. in una forma veramente franca, onesta, tra te e Dio. Sim, tudo isso que você está vivendo hoje, fantasmas, eles estão à sua frente. Allora se tu stai vivendo tutto questo e i fantasmi sono di fronte a te, Tente identificar esses fantasmas, nomeá-los. cerca di identificare questi fantasmi nella tua vita in questo momento. Procura se existe algum medo dentro de você neste momento. Cerca se c'è qualche paura dentro di te in questo momento.
Se tem alguma coisa que te assombra nessa hora, c'è qualcosa che ti oscura in questo momento, in questo momento. talvez coisas que você está passando neste exato ponto da sua vida, Qualcosa che magari stai passando in questo momento della tua vita, que mexem com você porque despertam outras coisas em você mesmo, che trattano con te perché ti portano ad altre cose nella tua vita anche, que talvez te desestabilizam, che a volte ti destabilizzano, ou talvez que tiram essa segurança que está debaixo dos teus pés. a volte tolgono proprio questa sicurezza che hai sotto i tuoi piedi. Talvez, assim como eu reparti com você sobre algo que eu tinha, um barco que garantia o meu sustento, ele foi embora. È così come nella mia vita è successo, che io avevo una barca che mi sorreggeva, mi dava sostegno, che a un certo punto invece è andata via. Identifique agora quais as seguranças que você sente falta. Allora cerca di identificare in questo momento qual è la tua sicurezza che ti manca, dove tu stai mancando. Todas essas coisas que nós estamos vivendo seriam impossíveis sem a presença de Jesus neste lugar. Tutto quello che noi stiamo vivendo sarebbe impossibile senza la presenza di Dio in questo posto. Seria impossível nós vencermos tudo isso pela nossa própria capacidade. Sarebbe impossibile vincere tutto questo solo con le nostre forze, con le nostre capacità. Quando nós aprendemos a atribuir valor a nós mesmos, Quando noi cerchiamo di dare valore a noi, a nossa competência, alle nostre competenze, a nossa capacidade, alle nostre capacità, ao nosso raciocínio, al nostro raziocinio, a nossa lógica, alla nostra logica, às circunstâncias naturais, alle circostanze naturali, isso tudo em um certo momento da nossa experiência com Deus vai ser confrontado. tutto questo va a essere confrontato nell'esperienza con Dio. Porque se nós estivermos diante de Jesus ou nos barcos que Ele nos manda entrarmos, Perché se noi fossimo qui davanti a Dio e ci chiamasse ad entrare in questa barca, nós afundaríamos com tantas coisas. noi affonderemo con tante cose. Existem tantos pesos que o Senhor nos chama a nós tirarmos de nós. Esistono tante cose, tanti pesi che Dio ci sta chiamando a togliere dalla nostra vita, a togliere da Peso noi. que nós carregamos, Pesi che noi ci carichiamo, que seria impossível com Ele andar sobre as águas e viver uma vida que Ele nos convida a viver. e sarebbe impossibile andare sull'acqua insieme a Lui nella vita che Lui ci chiede di vivere. Eu não sei nessa hora aquilo que realmente pesa no teu coração. Io non so oggi cos'è che realmente fa appesantire il tuo cuore. Quais são os medos que te afrontam também. Quali sono le paure che ti stanno affrontando anche? Mas eu creio que Jesus ele te chama nessa noite Ma io credo che Gesù ti sta chiamando questa notte a você mais uma vez andar sobre as águas. a chiamare te ad andare ancora una volta sull'acqua. Ou talvez essa é a primeira vez que você ouve essa voz. E forse è la prima volta che tu stai ascoltando questa voce. Jesus te chamando a ter uma experiência nova com Ele. A te Gesù che ti chiama ad avere una nuova esperienza con Lui. Ter uma vida sem as tuas seguranças naturais. Ad avere una vita senza le tue sicurezze naturali. E Ele te chama para conhecê-lo mais nessa hora. Allora Lui ti sta chiamando a conoscere il mare adesso.